Vamos por partes, então, André Hernan. Vamos começar por ele. Firmino joga na Arábia hoje, foi um nome especulado no Palmeiras e no Flamengo também. Que fim levou ou levará? Tomou uma decisão. Tem uma decisão, tem um martelo batido aí, que é a permanência no futebol árabe. Eu e o Felipe Silva, que trabalha comigo lá aqui no UOL, na coluna Mercado da Bola, a gente apurou e chegou a 2 confirmações de que o Firmino não vai vir ao futebol brasileiro nesse momento. Sabe o que tem dentro. Então, a gente está aqui... tá toda a câmera aberta aqui, tá? Não tá Eu sei, tô vendo tudo. Não, tô ouvindo eu você quero também. ver, a gente está prestando atenção. Eu quero ver o que tem dentro aqui, que eu fiquei curiosa. Estão trocando bilhetinho no meio da aula, gente. Que É uma coisa. carta. Isso aqui eu não sei se eu posso mostrar, não. É tipo É a o contrato professora dele que de tá trocando trabalho, bilhetinho no gente. meio. Não, é quase isso. Tô brincando. Gente, não é nada demais, não. Ele tá falando do dia do que o Marcos andou de moto e não podia andar de moto. Ele não podia andar de moto. Ele conta uma história que é melhor não falar a frase exatamente como ele dizia para explicar o acidente de moto dele. Desculpa, Hernan. Continua, Não, Hernan. Desculpa, André Hernan. Vocês têm que pedir desculpa. Vocês têm que pedir desculpa para a audiência. Daí, para os palmeirenses que estão querendo saber a audiência. Não é para mim. Cara, a gente tirou o celular da sala de aula, mas não tirou o bilhetinho. Desculpa, não vou ter uma bilhetinho. Cadê a professora para botar ordem nesse programa? Vai, André Hernan. Vamos lá, recapitulando. O Firmino fica na Arábia, né? É um jogador que estava especulado em clubes aqui do Brasil. Inclusive, eu aqui no de primeira, se não me engano, na segunda ou na terça-feira, falei, olha, Firmino é papo de bastidor no Palmeiras. É aquela coisa, se de repente topar vir para o Brasil, é uma possibilidade. O jornal AS da Espanha noticiou que o interesse do Palmeiras no Firmino poderia jogar uma água no chope lá no interesse do Vitor Roque. E eu, na verdade, tenho uma outra apuração, que o Palmeiras, nesse momento, está focado no Vitor Roque. Que o foco é o Vitor Roque quando ele decidir a situação dele lá no Betis. Porque, assim, o Betis contratou Cucho Hernández, que é um colombiano, 24 anos, tem o Antony, brasileiro, que está emprestado do United, então, assim, está bem servido de atacantes. Pode ser que o Vitor Roque volte de empréstimo e aí é que entra o Palmeiras para negociar. Então, essa questão do Firmino está muito clara. Não volta para o Brasil. Não tem Flamengo, não tem Internacional. Internacional não tem Grêmio, não tem Palmeiras. Clubes que ventilaram o nome dele em algum momento, esquece porque não vai acontecer. Ele fez um gol espetacular contra o Al-Sadd do Catar na segunda-feira, jogo da Champions League da Ásia. O Al-Ahly, time dele, está em segundo lugar na fase de liga no grupo dele. Na fase de grupos, no grupo do Oriente Médio. Só o Al-Hilal está na frente. O Al-Ahly ganhou no Catar do Al-Sadd, que é o time do Claudinho. O Claudinho não veio para o Palmeiras e foi para o Al-Sadd. 3-1, primeiro gol, um gol espetacular de bicicleta do Segunda-feira, né? Segunda-feira agora. E o Vitor Roque, sobre o Vitor Roque, o presidente, inclusive, do Betis, deu uma declaração que pode animar ainda mais os palmeirenses, de repente pode até esquentar mais essa negociação, porque ele não deu nenhuma garantia de renovação com o Vitor Roque por lá. Lembrando que o Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Betis até junho. Ele falou, aliás, a gente tem até a declaração dele aí, que ele diz que ainda é cedo para ver essa situação, aí na tela para vocês, que tem que ter confiança no Vitor, ver como ele termina o ano, que tem uma possibilidade aberta. E se as duas partes estiverem de acordo para continuidade, pode rolar, mas ainda é cedo. É certo que nos faz falta fazer gols em geral, e ele ainda cita essa situação de ele ter agora um competidor aí nessa briga no ataque, porque o Cucho Hernández chegou lá no Betis, então é mais uma concorrência aí, as palavras do Ángel Raro, que é o presidente do Betis. A bem da verdade é que, assim, quem cobre o futebol espanhol, e além de eu ter conversado com pessoas que cobrem o futebol, La Liga e tal, tem o Joaquim Pieira, né, que é o repórter do AS que trabalha aqui no Brasil, que é espanhol, mas é mais brasileiro do que espanhol, né? E assim, a crítica que se faz ao Vitor Roque é que ele chegou no Barcelona, estava muito tímido, tudo bem, tinha um tal de Lewandowski lá que ele tinha que disputar a posição, mas ele acabou perdendo espaço porque faltou ali uma imposição. Aí foi para o Betis fez bons jogos, mas ainda não convenceu lá. E principalmente não convenceu a crítica espanhola. Eu acho o Vitor Roque muito bom jogador, eu acho ele um jogador
top. Acho que ele encaixaria muito bem no Palmeiras. Então, é uma questão também do jogador, nesse momento, decidir se é melhor para ele dar esse passo atrás, entre aspas, porque muita gente vê que foi cedo para a Europa, voltou agora. Isso aconteceu com o Pedro. Pedro foi para a Europa, voltou e virou o Pedro da seleção brasileira. Gabigol. O Gabigol, né? O Gerson hoje... O Arana. O Guilherme Arana. Então, são jogadores, assim, vários exemplos de jogadores, nós falamos só de jogador de seleção, né? Sim. O Gabigol, um pouco menos, mas o Gerson, a atual seleção, Pedro, se estivesse bem, era seleção, o Arana é seleção. Então, eu entendo que para o Vitor Roque, a melhor saída para ele voltar a ser esse jogador de elite, top, né, reconhecido, jogando no Palmeiras. Eu te falei a história que os caras que trabalham nessa operação disseram sobre o Vitor Roque. Ele tem 4 gols. Se ele fizer 7 gols até o final da temporada, ele pode ir. Se ele fizer 10, ele fica na Espanha. É muito até desempenho porque vai estar dele no segundo valorizado. turno. É muito desempenho no segundo turno. Que ele tem muito talento para jogar no Brasil, não tem dúvida. Que ele tem muito potencial para crescer na Europa, também não tem dúvida. Só que ele não conseguiu jogar até agora. E ele é jovem, também teve algumas questões familiares ali, pessoais, que também, isso, querendo ou não, acaba influenciando dentro de campo, né? Alicia, a gente já falou sobre a qualidade do Vitor Roque, do quanto ele pode contribuir para esse elenco, para o time do Abel Ferreira. Agora, pensando nele, é um movimento de carreira interessante, já que ele não conseguiu ainda deslanchar na Europa, ou vale insistir um pouco mais para tentar se consolidar no mercado europeu? Olha, eu acho que esse semestre seria talvez o último para ele fazer essa tentativa. Porque eu entendo que seja uma decisão difícil, né? É quase que você admitir uma derrota, admitir para você mesmo que você não deu certo na Europa ainda, né? Ele foi muito jovem, então ainda pode restar uma esperança, mas aí é claro que você colocar na balança, para pegar exemplos que vocês muito bem deram agora, pouco, né? Pegar o Gabigol, que agora não está vivendo o melhor momento, mas teve, né, se tornou o segundo maior ídolo da maior torcida do Brasil, depois de voltar, né, e não ter dado certo na Europa. O Pedro também, atacante de seleção brasileira. Eu acho que é entender o que ele busca para a carreira dele, né? E, inclusive, esse caminho para a seleção brasileira, se ele tem uma esperança de talvez cavar um espaço para 2026, ele talvez tenha mais chance de fazer isso brilhando num time aqui no Brasil, que muito provavelmente vai continuar, né, disputando títulos e com um elenco forte, do que relegado ali na segunda prateleira do futebol europeu, né? Especialmente se ele não conseguir espaço, ele precisar ficar brigando por posição, né? Então, assim, brigar por posição no Betis ou ser titular num time como o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, times, né, que vão brigar por títulos, eu entendo como um passo melhor de carreira tá em destaque no Brasil, mas entendo também que é uma decisão difícil, porque é você admitir que aquele grande sonho de fazer sucesso no futebol europeu, pelo menos por enquanto, não deu certo. É a famosa frase do Gabigol no final do ano, né? É melhor você ser top no Brasil, campeão, levantar taça todo ano, ou você brigar por 10º lugar na Premier League, 8º lugar, 12º na La Liga. É uma questão de escolha. Mas seria do Barcelona. Assim, a questão é que o Barcelona não vai usar para fazer. Ele não está no Barcelona agora. Ou então você não ser relacionado no Barcelona. O que é melhor? Você ser ídolo de uma torcida gigante como a do Palmeiras, ter um treinador top como o Abel Ferreira, você ter uma estrutura fantástica como tem a do Palmeiras, Palmeiras que paga um salário que muito time da Europa não paga, ou você não ser relacionado no Barcelona? O que é melhor? Ele é vice-artilheiro do Betis no Campeonato Espanhol com 4 gols. 4 gols. É aquilo que a gente falou agora há pouco. O Lo Celso tem 7, ele tem 4. Para até checar se ele tinha feito mais algum. Mas não, são 4 e vamos falar com todo respeito, né? É o Betis. Não. Sim. É o Betis. Não sabe se vai ficar no Betis. Não, e o Palmeiras é hoje o clube brasileiro que todo mundo quer jogar. Não, assim, o Palmeiras é o clube mais estruturado. O empresário dele é o André Cury. O André Cury é empresário que tem uma participação gigantesca com o Barcelona. O André Cury tem um trabalho gigantescamente bem feito para levar para o Barcelona. Sim. Ele chegou ao Barcelona com o Lewandowski junto e não conseguiu jogar no Barcelona. O ponto é assim, ele vai para o Betis. O Betis é um clube tradicionalíssimo, Sevilha é uma cidade sensacional. Agora, o Pellegrini é um técnico que prioriza a defesa. Ele é o vice-artilheiro do time com 4 gols. Eu acho que ele pode ser muito feliz aqui. Vamos pegar o caso do Evair, o atacante que fez
os 2 gols mais importantes, hoje não mais, mas de 76 a 2016, os 2 gols mais importantes da história do Palmeiras eram os de 93 e da Libertadores. O Evair fez os 2. E o Evair foi para a Atalanta e voltou para o Palmeiras. E virou o que virou, virou. O resto é história. aqui. O Betis é maior que o Palmeiras? O Betis não é maior que o Palmeiras. Não é. O Palmeiras é maior que o Betis. O Betis é um clube importante. O Denilson jogou no Betis, por exemplo. Não, o Ricardo Oliveira fez gol pra caramba no Betis. Ó, agora, outro nome que surgiu aí, inclusive a gente vem falando sobre ele, é Merentiel, porque apareceu na imprensa argentina que ele viria para o Palmeiras, que o Abel Ferreira gosta dele. Mas o André Nage está balançando a cabeça e o PVC também vai balançar a cabeça, porque eu acho que ele vai falar a mesma coisa. A apuração que a gente traz, e aí eu pergunto aos dois, é que não tem nada a ver. A gente já falava que seria muito estranho um jogador que já passou pelo Palmeiras, que não deu certo, que foi negociado, voltar, né? Ele é o Merentiel uruguaio, né? Vou falar na língua dele. Pode ser ou não? Olvídate. Esquece. Boa, é isso. Dentro do Palmeiras a informação é que não tem essa consulta. Os jornais argentinos publicaram que tinha uma consulta do Palmeiras ao Boca Juniors para trazer o Merentiel de volta. E eu acho que... Não faz sentido, né? Não faz sentido. O replay só de filme bom. Boa. E hoje ainda tem derby, hein, gente? Tá falando aqui do Palmeiras, a gente quase não falou. Tem derby ainda contra o Corinthians, 8 da noite no Allianz Parque. Mas o Palmeiras não vai estrear uma camisa nova, PVC. Não vai. E aí a história que tá rolando é a seguinte, que o Palmeiras teve um certo receio de estrear. Eu vou contar uma história velha, mas é boa que pouca gente conhece. O Palmeiras teve um certo receio. O Palmeiras não vai confirmar isso. O Palmeiras não vai confirmar isso, aliás, pode desmentir isso. O Palmeiras teve um certo receio de estrear uma camisa nova com um patrocinador novo. A camisa nova é aquela que vazou com gola em V, branca, camisa verde, gola V, branca, punhos brancos, com o patrocínio novo da Sporting Bet. E se estreasse com derrota para o Corinthians, o Palmeiras não estava bem semana passada, a previsão era de estrear contra o Corinthians, adiou-se. Não há uma explicação oficial do porquê adiou. O que se fala dentro do clube é que precisa ter uma data de comum acordo entre clube e fornecedor de material esportivo, que é a Puma. Nos bastidores se diz que o Palmeiras teve um certo receio de estrear uma camisa que podia parecer que estava dando azar. Isso já aconteceu no passado. O Palmeiras foi o primeiro clube da história do futebol brasileiro a usar o fornecedor de material esportivo na camisa. Em 77 usou a Adidas e a Adidas fez uma camisa com a gola careca branca e punhos brancos e 3 listras no ombro. É da academia? Não. Não? Não, era uma camisa branca, uma camisa verde, o escudo do Palmeiras do lado esquerdo, símbolo da Adidas, da flor de lótus do lado direito, que a Adidas fala que não é flor de lótus, que é um globo, e 3 listas no ombro. Essa camisa durou uns 2 meses e logo depois o Conselho Deliberativo se reuniu e disse, pelo estatuto, não pode ter 3 listas no ombro do patrocinador. E aí o Palmeiras tirou as 3 listas e ficou sem 3 listas por 10 anos. Em 1987, a Adidas fez de novo uma camisa polo, uma camisa verde, gola polo branca, punhos brancos e 3 listas. É chamado Jogo do Marcos Roberto. O Marcos Roberto entrou em campo, o Palmeiras tomou 3-0 do Corinthians. Nunca mais usou aquela camisa. Vixe. Nunca mais usou aquela camisa. Com as 3 listas no ombro e a gola polo. A camisa foi apresentada no mesmo dia. Internamente, ou nos bastidores, o que se diz é que era melhor não estrear a camisa contra o Corinthians. O Palmeiras não vai confirmar essa história. Mas uma parte do que pesou foi melhor estrear um jogo mais seguro. Olha só, não quer arriscar, né? É um clássico, o clássico é importante, não quer arriscar. Vamos para o intervalo rápido, a gente volta falando de Flamengo, que goleou, tem Campeonato Carioca, e tem o Corinthians também com uma polêmica, quem é o dono da camisa 10 e da camisa 8 no timão. Só pode ter a camisa ontem. Pois é. Alicia, e esse jogo de hoje, hein? É um jogo que vale muito para as duas equipes, né? Para as duas equipes. Arrisco dizer que vale mais para o Palmeiras porque joga em casa, né? Sempre tem quem joga em casa tem essa expectativa maior de conseguir, obviamente, vencer o seu adversário, e o Palmeiras